Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Esse negócio do Nino, será que o Nino vai mesmo jogar no Palmeiras? Será que ela vai negociar também o Alan? Tem possibilidade do Alan deixar o Palmeiras? Sobre o Abel Ferreira também, que muitos querem sair do nosso treinador. Será que ele vai permanecer no Palmeiras? Tem também punição no Verdão. Tem muita informação. Eu trago tudo nesse vídeo. Mas antes de soltar o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Ao atacante palmeirense Paulinho Silvestre. Qual risco o atleta está correndo? Tudo bem, Michele? Paulinho, por gesto obsceno e provocativo, pode pegar de 2 a 6 jogos de suspensão, mas pode também ser absolvido. O departamento jurídico do Palmeiras, vou antecipar para vocês aqui parte da defesa, vai alegar, o que até parece ser verdade, que o Paulinho fez um gesto ali que é um simbolismo de uma torcida organizada do Palmeiras e que ele não teve a menor intenção de ofender os torcedores do Flamengo. O julgamento ainda não está marcado, mas vai acontecer nos próximos dias. A titia Leila, presidente do Palmeiras, aproveitou a oportunidade do sorteio dos grupos das oitavas de final da Copa do Brasil hoje lá no Rio de Janeiro, na sede da CBF, e respondeu, quando questionada a esse respeito na zona mista, com ironia. Vamos acompanhar. Independentemente de resultado de jogo, o desejo da presidente. O Abel Ferreira fica comigo até dezembro de 2027. Abel e Anderson Barros. E aí, a pergunta que eu faço para o Osmar Garrafa é se a tia Leila tá certa de bancar o Abel Ferreira até dezembro de 2027. Ele tem. Eu acho, na minha opinião, que ela está errada. E você, torcedor? Concorda com ela? O contrato dele até essa época, mas vamos dizer que os resultados não venham, que a cobrança da torcida fique exacerbada, né, que o Palmeiras não consiga agora o resultado na Libertadores. E aí, Garrafa? Ô Michele, volta e meia, treinador é demitido no futebol brasileiro e a gente manda o pau nas diretorias, né? Ah, não deixa sequência de trabalho e tal. Seria uma incoerência, pelo menos da minha parte agora, entender que a presidente Leila está de forma equivocada, né? Ela está absolutamente coberta de razão, ela tem a sua convicção, ela tem a confiança no treinador, que é verdade que nos últimos anos o Palmeiras tem chegado muito perto dos títulos, mas pouco tem conquistado, né? Pela estrutura que tem, pelo investimento que tem, mas o futebol é assim, nem sempre dá para vencer a todo momento, né? Então a presidente Leila está coberta de razão, o Abel tem tranquilidade para seguir o seu trabalho e acho que é por aí mesmo. Agora, tem que aguentar pressão, né? A pressão vai sempre acontecer em cima do treinador, isso é normal, né, Milena? Não tem jeito de ser diferente, Rafa e Michele. Essa semana o treinador da Chapecoense foi demitido, que é um processo natural aqui no Brasil. Acho que já é o 10º. Vai moendo o técnico. Já é o 10º treinador da Série A que é demitido. Mas a presidente do Palmeiras, ela está absolutamente certa, né? Eu quase não elogio ela, mas hoje eu vou elogiar, porque ela realmente foi muito bem nas suas declarações de preservar e dar continuidade ao trabalho do Abel e do Anderson Barros. Acho que ela está 100% certa, não é o caminho de demitir o Abel, até porque não tem nem motivo para demitir o Abel. E se não for, não se classificar? E se perder? Não, Michele, tem 2 anos que o Palmeiras não ganha um título expressivo, ganhou o Paulista esse ano. Então, mas e se for desclassificado quinta-feira já da Libertadores? Não acontece nada. O adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro e na Libertadores é o Flamengo. Então, Flamengo e Palmeiras, eles vão estar aí 5 anos consecutivos daqui para frente ainda, brigando por todos os títulos que disputarem. Então não é o caso. Acho que a presidente está absolutamente certa de preservar, colocar um escudo, proteger a comissão técnica do Abel e o seu diretor. Uma gestão séria não pode ser pautada aqui por rede social. Exatamente. Não pode ser pautada por rede social. Ela não se deixa levar por isso. O torcedor, ele está na emoção e tem o direito de vaiar, tem o direito de protestar, mas a presidente do Palmeiras tem a responsabilidade de não se pautar por rede social. A gente culpa o Abel. Olha, ele fez várias contratações erradas, né? Porém, tem muitas conquistas. Tá. Saiu a punição para o treinador? Outra vez o Abel punido, galera. Se liga só. É brincadeira, hein, Abel? Mais uma punição para o Abel Ferreira, só que agora não é suspensão em jogo, é grana, R$75 mil, $15 mil, punição aplicada pela Conmebol, pelo gesto obsceno do Abel
Pra cima do Flaco Lopes na vitória do Palmeiras 2-0 diante do Sporting Cristal no Peru, fase de grupos da Libertadores. O Flaco Lopes abriu o placar, fez um joinha pro Abel na comemoração. Olhou pro banco e deu um joinha pro Abel. O Abel, bravo, devolveu um dedo do meio para o Flaco Lopes, faz parte da relação deles. O Abel explicou depois da partida, os dois inclusive se abraçaram ao término do jogo, e na coletiva o Abel disse que ele cobra muito o Flaco, é coisa deles, é da relação deles, o Flaco às vezes precisa de uma chamada tal, e foi o modo de acordar o Flaco Lopes, que fez o gol, foi comemorar com o Abel, tomou um dedo do meio, e o Palmeiras fica R$75 mil mais pobre, porque é o Palmeiras que vai pagar essa multa quando a Conmebol destinar alguma verba para o Palmeiras, a próxima verba da Conmebol para o Palmeiras avançando de fase, direito de transmissão, esse tipo de coisa aí, menos R$75 mil. Quem devia pagar? Normal, né, galera? É o Abel que tinha que pagar essa multa, na verdade. Porque é bizarro. Primeira vez que eu vejo um treinador ser punido por mostrar o dedo do meio pro seu próprio jogador. É bizarro isso aí. Pagar o Abel, né? Porque essa foi uma atitude que ele fez. Aliás, o dedo do meio, o Palmeiras tem que fazer um curso, gente. Não pode, né? Isso é dinheiro de caixinha pra eles. Essa multa aí não representa absolutamente nada, né? Eu sei. Agora, o pessoal do Palmeiras precisa passar, o pessoal do vôlei, né? Principalmente os levantadores, eles jogam umas proteções aqui no dedo e passam esparadrapo. Boa, garrafa. Daí você não consegue separar os dedos porque o vôlei exige isso, né? Então, fica a sugestão. Os caras não colocam aquela botinha no tornozelo, faz uma botinha no dedo do pessoal do Palmeiras, aí normal, cobra o lateral, tal. Se for fazer gesto obsceno, faz assim, é como se fosse um pare. Usa aquele negócio de tendinite na mão. Só essa talinha aqui, fica beleza. Fica com a tala, já que tá tão difícil segurar os dedos no lugar. O futebol mudou demais, hein? Bom, e a CBF, hein? Sorteou hoje os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos abaixo são os de ida com o mando invertido na volta. Bora ver? Olha só. A gente podia fazer quem passa, né? O Vasco abre a série como mandante contra o Fluminense. Quem passa? Clássico. Pra mim passa Fluminense. Tem também Internacional e Corinthians com o Timão decidindo em casa. Daqui a pouco a gente fala quem passa, tá? Mirassol e Grêmio, Atlético Paranaense e Vitória, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo com o Peixe decidindo fora, Chapecoense e Cruzeiro e Palmeiras contra Fortaleza com o Verdão abrindo a disputa no Nubank Park. Vamos lá, fazer quem passa? Só uma observação, Palmeiras é bom de sorteio, hein? Tinham 2 times de Série B, com todo respeito, né? Fortaleza já pegou. Tinham 2 times de Série B. Tinha. O Palmeiras pegou um deles. Agora a gente vai falar sobre o mercado da bola, porque vocês sabem que é muito bom ver garotos despontando, jogadores quebrando tudo, jogando demais, só que isso tem um efeito contrário, né? Se liga só, galera, vai falar sobre o Alan. Se liga só, será que o Palmeiras vai vender o Alan? Porque o Alan fez uma partidaça no sábado. Obviamente, isso já chegou em toda parte do mundo, né? O jogo que ele fez chama muito a atenção. Já tinha sido alvo no começo da temporada, o Palmeiras não vendeu, segurou, mas agora Vicky e Pinheiro, parece que o negócio vai ser complicado, hein? Vai ser muito complicado segurar o Alan, até, né, por uma... Eu não vou dizer pra vocês que eles prometeram vender o Alan, mas é aquela conversa, chegando algo bom, e o que é algo bom? 40 pra cima, é muito provável que dessa vez o Palmeiras venda o Alan contra a vontade do Abel. O Abel tá desesperado, pedindo pra todo mundo lá, segura o Alan. Só que parece que tem esse acordo com os empresários. Na verdade, funciona assim: traz uma proposta irrecusável que a gente vende. Basicamente isso. Então, né, 40 milhões de euros seria realmente uma proposta muito difícil de segurar. Só que eu sou do time Alan até o final da temporada. Pô, eu sou muito fã do Alan. Mas ele some jogo. Gente, se você pega um contexto de todo o time do Palmeiras, muitos jogadores sumiram ao longo da primeira temporada. Eu sou uma crítica, por exemplo, do Flaco Lopes. Tem muita gente que fica brava quando eu falo do Flaco. Mas é porque realmente eu acho que ele, embora seja decisivo, ele poderia estar ainda melhor do que os números atuais. E o Alan, pra mim, em jogo grande ele aparece. Esse é o diferencial do Alan.
no jogo grande contra o Flamengo, no jogo grande contra a LDU, no jogo grande contra o São Paulo, ele aparece. Ele tem ali os seus atributos e assim, ele tem um encaixe quando não é necessário. É porque ele tem tanta obediência tática ao Abel, que às vezes realmente ele some no jogo pra ficar cobrindo no lateral pra marcar. E aí eu acho que ele sacrifica mais esse ponto até que o John Arias. Que muita gente fala, o John Arias é um secretário de lateral. Pra mim, o que fica mais ali muitas vezes recuado é o Alan. Que é um jogador que dá pra ver que obedece muito taticamente. Só que, gente, o gol que ele fez no Flamengo a jogada, até hoje eu lembro a jogada do pênalti da LDU, que ele vem, arrasta a bola até a linha de fundo, invade a grande área, passa por todo mundo e sofre a falta. É um jogador diferenciado. Principalmente nesse lance de carregar a bola, de driblar. Eu acho que não é tão fácil se desfazer de jogador como ele e achar outra altura no mercado. Porque realmente, né, ele era chamado a história dele é engraçada, né? O DVD chegou pro João Paulo Sampaio. Eu não lembro se é Balotelli Mirim, alguma coisa assim. Os caras chamavam ele de Balotellizinho por conta dessa força física que ele tem. E despontou mais tarde do que os demais, né? O Alan na base não era tudo isso que ele hoje. O pior que é verdade, né, galera? Palmeiras pra vender é fácil vender um jogador como o Alan. Mas pra trazer outro da altura do mesmo futebol do Alan, aí é difícil, hein? Ele chamou a atenção, veio encorpando aí nesse tempo todo, mas pelo que eu já bati no olho aqui, ô Tortinho, galera, 40 milhões tem que vender, porque é uma baita de uma grana, hein, Tortinho? 40 milhões de euros, você praticamente bate a meta orçamentária, não vai bater que o Palmeiras tem uma meta orçamentária de venda alta esse ano, né? Vai ter que vender mais jogador, mas já se aproxima, e aí tem a questão do jogador, né? Cara, talvez que os empresários entendam que essa janela do meio do ano pode ser crucial para ele. Eu via, né, não sei hoje, né, nesse hype do jogo com o Flamengo, mas eu via muito palmeirense, inclusive aqui no nosso chat, falando que o Palmeiras deveria ter vendido ele com aquela oferta do Napoli, que não chegaria a outra parecida, era realmente uma oferta muito boa. 35 mais 5, e o Palmeiras agora quer 40 fixos. Sim. Para aí depois se negociar as metas. É uma grana importante, mas eu ainda bato na tecla que o Palmeiras pode ter vendas improváveis que podem salvar a safra. Eu vejo a saída do Flaco Lopes como iminente. Por planejamento de carreira, o cara vai chegar numa idade que ele sabe que para um grande clube da Europa é meio que um limite, ele vai para a Copa do Mundo, ele vai se valorizar ainda mais possivelmente, então, e ele tem esse desejo, Flaco Lopes. Agora, o Palmeiras pode preencher o restante do seu orçamento com vendas com jogadores que ele não esperava pegar tanto. O Palmeiras tem que acender uma vela para o Riá ir bem na Copa, ser convocado e bem. Sim. O Maurício, de repente, fazer um golzinho ali. Será que o Maurício pode ter pelo menos o que o Palmeiras pagou? O Sousa. O Maurício, Palmeiras tem que negociar, né? O jogadorzinho ruim, esse Maurício, hein? Não vingou com a camisa do Palmeiras. Tomara que jogue bem pelo Paraguai pro Palmeiras vender bem ele, né, galera? São jogadores que vão estar na maior vitrine do futebol mundial, gente. Mas o Sousa também eu acho muito útil pro elenco do Palmeiras. Você ontem citou o Belé. Então, beleza. Eu acho que são jogadores. Pode chegar alguma coisa pra ele, pode chegar. Então, eu acho que de repente você faz uma grande venda. Você não precisa fazer duas grandes vendas. Você faz uma grande venda e outras vendas meio que periféricas que te dão um valor que você pode, inclusive, reinvestir, né? Que o Palmeiras também, a gente tá falando de venda, mas o Palmeiras vai precisar de contratação. Ainda mais se vender esses caras. Sim. Né? E aí a questão toda que eu quero lançar pro chat é a seguinte: vende ou não vende? O Palmeiras quer 40 milhões de euros, tá? Ó, tem um tal de Mário 40 aqui participando, diz que não quer vender. Time que quer ser campeão não precisa vender o Alan, não pode vender o Alan. Então, assim. Você gostou do sorteio, presidente? Oi. Gostou do sorteio? Olha, independentemente de quem que nós cairmos, né? A gente tem que lutar para passar para a próxima fase. Então, eu nunca escolho o próximo adversário. Então, eu vim aqui preparada para jogar com quem quer que seja. A gente estava conversando que as equipes podem estar muito modificadas daqui a 2 meses, quando acontece essas oitavas de final da Copa do Brasil. O que o Alan jogou contra o Flamengo, a gente sabe que ele é muito cobiçado, o Flaco Lopes também, e a gente sabe que naquele orçamento do Palmeiras, a projeção prevê cerca de 300 milhões em vendas. É possível segurar esses 2 jogadores, presidente? Se liga só na resposta da Leila Pereira.
no mercado da bola do Palmeiras. Se liga só. Sabe por quê? Porque nós temos contrato vigente e no Palmeiras os contratos têm validade, não é? Então é possível sim, o atleta ele só é vendido quando há um acordo entre todas as partes. Se o clube não quiser vender, o contrato tem que ser respeitado, então isso não me preocupa. A presidente precisa ir embora, mas temos perguntas aí rápidas, Hernan, Bruno Andrade e Felipe. Temos uma rapidinha aqui para Leila Pereira, para ele estar falando contigo, Felipe Silva. Leila, agora há pouco saiu que o Paulinho, ele foi denunciado no STJD por um gesto obsceno na partida contra o Palmeiras. Então ele pode pegar alguns jogos de suspensão, contra o Flamengo, perdão. E ele pode pegar alguns jogos de suspensão. Você vê essa punição, esse julgamento como um caso exagerado, assim, até por conta de um gesto que foi considerado obsceno, mas que tem a ver com a torcida organizada? Você acha que, de uma certa maneira, existiu um exagero nessa questão? Olha, eu vi né, essa denúncia contra o nosso atleta. Eu acho, vou te falar com toda sinceridade, eu acho extremamente exagerado, mas claro, né, vamos nos defender, nós advogados vamos atuar no STJD, e eu espero que os julgadores tenham a sensibilidade de ver que foi um grande jogo, com uma rivalidade muito grande, e que o meu atleta, ele não fez aquele gesto, ele estava comemorando na direção da família dele que estava no estádio. Então tudo isso vai ser levado em conta, mas eu acho sim, não só as comemorações dos atletas do Palmeiras, eu acho que está tendo um certo exagero em diversas comemorações. Gente, futebol é entretenimento. Se você faz uma comemoração numa rivalidade saudável, eu não vejo problema. Poxa, daqui a pouco você tem que pedir desculpa quando você faz um gol. É verdade, galera, ela tem razão. É brincadeira, o futebol tá ficando chato, hein? O que ela falou é verdade. Fazer um gol aí tem que pedir desculpa. Pelo amor de Deus, né? Acho que o Paulinho não fez nada demais, galera. Não é possível, sabe? Então eu acho que é uma sensibilidade muito exacerbada. E eu acho que isso não cabe no futebol. O Abel foi multado no lance com o Flaco na Libertadores, né? Foi multado e ele fez aquele gesto. Eu não estou dizendo que está correto, tá? Não é um gesto bonito, óbvio que não, sabe? Mas, ok, foi multado, pagamos a multa e toca a bola para frente. Mais Leila, alguma daí? Leila, Hernan aqui, prazer falar com você sempre. Leila, o Barbosa foi contratado, né? Foi anunciado. São 5 zagueiros agora. O Nino, dá para dizer que o Palmeiras desistiu, não vai comprar do Zenit? Olha, Hernan, o Palmeiras ali nunca desiste, nunca, de ótimos atletas, tá? Então a gente pode continuar conversando e atento ao mercado. Mas pela presidente, não é? O nosso elenco estaria fechado. Mas se o Abel entender, o Anderson Barros entender que seria viável, né, nós trazermos outros atletas, conversaremos. Boa. Bruno Andrade tem a última? Jogo rápido. Leila, boa tarde, desculpa incomodar rapidinho. Você falou já sobre o Alan Elias, sobre o futuro, mas eu te pergunto diretamente sobre o processo de renovação. Já contaram pra gente que existia ali uma possibilidade de renovação, prolongar esse contrato que você disse que é vigente, que você faz questão que ele cumpra. Há alguma novidade em relação à renovação de contrato do Alan Elias? Olha, não há novidade, o contrato dele está vigente ainda. Eu não sei o ano que vence, agora de cabeça eu não sei, tá? Mas o que o Palmeiras sempre fica atento para que esses contratos nunca estejam vigentes por pouco tempo. A gente nunca deixa para renovar no último ano, que eu não lembro de cabeça quando que vence o contrato do Alan. Mas eu não tenho dúvida 2029. Que são todos os contratos dos nossos atletas. A 29, então, tem muito tempo. Ixi, meu filho, tem muito tempo ainda. Você me falou de renovação agora, entendeu? Não tem nenhuma. Tem nem condição. Para aumentar a cláusula, para aumentar a multa, Leila.
Vem Pode cá. aumentar, né? Não, mas eu não lembro de cabeça também a multa, mas as multas são altas no Palmeiras, tá? Eu vou te falar uma coisa, pessoal. No Palmeiras, nós somos extremamente organizados. Vocês vejam que a gente nunca perde atleta em virtude de contrato. Nunca. O Palmeiras é muito organizado. O Palmeiras, ele é protagonista sempre. O Palmeiras, ele está sempre disputando por causa disso. Não só por causa dos meus jogadores, que são excepcionais, mas também por causa da organização. A presidente que trabalha, viu, gente? Protagonista sempre não, né? O Palmeiras sempre está brigando, mas faz tempo que o Palmeiras não é protagonista de verdade, hein? E, cara, cara, assim, o que a gente vem falando, hein? A gente vem falando, Nino não desistiu. Sim. Respeitando todo mundo que noticiou aí que já era, esfriou, tá fora, não sei o que, ó. Palavra da presidente aí, ó. Não sou de desistir de bons atletas e o Nino é muito bem avaliado nos bastidores do Palmeiras, sempre foi. A oferta tá lá, de 9 milhões e tal, e o Palmeiras tá cozinhando o Zenit. Você trouxe a informação aqui na Fala Fonte com exclusividade que o Palmeiras não tinha desistido, mas tinha tirado o pé de uma forma de estratégia, né? Estratégia, você cozinha os russos para os caras aceitarem vender. E o jogador também trabalha ali nos bastidores e tal, porque tem o interesse de voltar por uma questão familiar. Outra coisa, o Alan Elias, a gente sabe que existem interesses, já teve oferta rejeitada. Quem trabalha com o Alan Elias entende que a janela vai ser muito forte, vai bater um vendaval nessa janela e vai abrir essa janela aí pro Alan, porque tem muita gente de olho. É futebol italiano, é o futebol da Premier League, né? Então, assim, tem muita gente de olho no Alan. Só que a Leila bate pé e a gente tem falado. Quem trabalha hoje com o Alan Elias tem enfrentado essa dificuldade, essa resistência do Palmeiras, apesar da necessidade de vender aí para pro fluxo de caixa, para a questão do orçamento e tudo mais. Então, assim, o Palmeiras vai fazer jogo duro pelo Alan Elias. Mais uma pontinho para nós aqui. Galera, Palmeirense, o Verdão fazendo jogo duro para não negociar o Alan Elias. A própria Leila Pereira falou sobre o assunto e também sobre o Nino, que muitos falaram que o Nino já era, que o Palmeiras tinha desistido do Nino, mas a nossa própria presidente confirmou que o Palmeiras não desistiu do negócio. O Palmeiras sempre está interessado em ótimos jogadores, então o Nino ainda segue no radar do Palmeiras e pode sim ser mais um reforço do Palmeiras. Mas você vê necessidade do Palmeiras trazer o Nino, galera? Com a chegada do Barbosa, será que já não está bom? Falando sobre a zaga do Palmeiras, será que o Palmeiras não pode ir atrás de outro jogador de outra posição que o Palmeiras precisa? Principalmente na lateral esquerda do Palmeiras, lateral direita, né? Porque a esquerda até que tá muito bem o garoto lá, o Arthur, né? E o Piqueires também tá voltando. O problema é a lateral direita, né? Tudo bem que o GA vem fazendo jogos bons, mas não dá pra confiar muito no GA e também, principalmente no Kelvin, né, galera? Agora já voltando ao assunto aí do Abel Ferreira, é brincadeira, né? O nosso treinador tomar outra multa aí por aquele gesto que ele fez, né, galera? Mas o Palmeiras é punido por tudo, essa é a verdade. Não tô falando que foi certo o que o Abel fez, aquele gesto dele foi muito feio, mas tudo eles acham um motivo para punir o Palmeiras. E o Paulinho também, né? Vai ser punido aí, então é brincadeira. O Palmeiras sempre perseguido, né, galera, em todas as competições. Essa é a mais pura verdade. Já que estamos falando sobre competições, o Palmeiras aí, o adversário do Palmeiras, então, na Copa do Brasil, que saiu o sorteio, né? Palmeiras pega o Fortaleza, galera. Gostaram do adversário? Tudo bem que quem quer ser campeão não pode escolher o adversário, né, galera? Mas o Palmeiras tem que ter cautela com a equipe do Fortaleza, porque o time do Cearense em mata-matas, né, um time invadinho para se enfrentar. Tudo bem que não vive o seu melhor cenário no futebol brasileiro, mas é uma equipe que tem feito boas campanhas no Campeonato Brasileiro, principalmente em mata-matas também. Fortaleza costuma incomodar, mas para mim o Palmeiras se classifica, né, galera? Palmeiras. Agora o Abel Ferreira, né, a nossa presidente deixou bem claro aí que vai permanecer com o nosso técnico, né? Eu acho que nesse restante da temporada de 2026 ela está correta em ficar com o nosso treinador, mas eu acho que se eu não sou, né? Se eu fosse a presidente do Palmeiras, eu esperaria chegar ao final do ano aí e mandava o Abel embora. Eu mandaria embora no final do ano. E o ano que vem já
o Palmeiras já poderia trazer outro nome. Só que o problema é o seguinte: quem que o Palmeiras pode trazer no lugar do Abel Ferreira? Aí que tá o problema, né, galera? Quem que o Palmeiras pode trazer, né? Fica essa pergunta, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi mais um vídeo do nosso Palmeiras. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!